por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo o ex-deputado federal Felipe Saliba, também ex-candidato à Prefeitura de Contagem e pré-candidato neste ano de 2024, filiado ao PRD. Saliba, mais uma vez, seja muito bem-vindo aqui à FM Tempo. Obrigado, Guilherme. Bom dia a todos. Bom dia, Thalita. Bom dia. Para mim é uma grande honra e um grande prazer estar aqui novamente, falando principalmente para a população da nossa querida cidade de Contagem. Então quero primeiro a sua consideração, Saliba, a respeito da nossa última pesquisa Datatempo. Temos a prefeita Marília Campos aparecendo na primeira colocação do levantamento com 59,4% das intenções de voto, Cabo Júnior Amaral do PL em segundo com 10,1%, você aparecendo na terceira posição com 9,1% e o professor Gustavo Olímpio do PSTU com 1%. Dada a distância que se tem do período eleitoral efetivamente, está na conta, era esperado? Qual é a sua avaliação? Guilherme, na realidade, primeiro a gente deve destacar que quase 60% do eleitorado manifesta através da pesquisa que não tem ainda um candidato a ser escolhido. Então o eleitorado hoje ele não está preocupado com a disputa eleitoral que ocorrerá somente em outubro. O eleitorado, população em Contagem de uma forma completa, está preocupado com a falta de médico nos postos de saúde, nas UBS, está preocupado com o trânsito da João César de Oliveira, das estações do SIM, que não são entregues de forma nenhuma e nem será entregue. Estão preocupados com o derrame de dinheiro do nosso IPTU caro da cidade de Contagem, com os aluguéis caríssimos que estão sendo realizados, com o desperdício do dinheiro público. Então é natural que o eleitor hoje não se fale sobre o candidato que ele pretende, votar nas eleições de outubro de 2020. E um dado muito interessante, eu estava até fazendo uma leitura ali fora, em 2020, em outubro de 2020, na primeira pesquisa realizada pelo Datatempo, eu apareci com 1% de intenção de voto. Terminei a eleição com 49% dos votos da cidade. Então, assim, é um cenário muito distante ainda do que o eleitorado, do que a população da cidade está preocupado. Nós temos muitos problemas para se preocupar além de eleição. O senhor ficou 4 meses como deputado federal, né? E já saiu mais uma vez desse cargo porque o deputado Fred Costa voltou aí ao cargo. Nesse intervalo, nesse tempo, o que contribuiu à experiência como deputado que pode ser usada agora, a disputa à Prefeitura de Belo Horizonte? E aproveito para fazer outra pergunta já. O senhor conseguiu, durante esse tempo, aprovar alguma emenda, enviar alguma questão para a cidade? Primeiro, só fazer uma correção, Prefeitura de Contagem, não de Belo Horizonte. Thalita, para mim foi uma experiência muito grande, eu me orgulho muito, para eu assumir o mandato de deputado federal. Eu fui escolhido por quase 35 mil mineiros, uma grande maioria da nossa cidade de Contagem. Durante o período de 4 meses, eu exerci um mandato na nossa cidade de Contagem que nunca nenhum deputado em qualquer tempo exerceu. Eu mostrei para a cidade, fiscalizei, denunciei, apresentei 24 projetos de lei, fiz um seminário maravilhoso relacionado às pessoas com transtorno de espectro autista. Consegui, junto ao governo do estado, trazer o Fumacê para a nossa cidade de Contagem, no momento crítico da dengue. Consegui, inclusive, reuniões junto à NTT para a gente discutir sobre o viaduto ali que liga a região do Jardim Riacho, Bandeirantes, para o Riacho. Inclusive, eu moro no Jardim Riacho, só para se ter uma ideia. Hoje, saindo do Jardim Riacho até aqui no Jornal O Tempo, na Barbida Camargo, eu gastei 25 minutos por causa de um trânsito de uma obra simples que era para ter sido feita há muito tempo. Então, durante esse período, eu não tenho dúvida nenhuma que o trabalho exercido no Parlamento, na Câmara dos Deputados, foi realizado com muito orgulho, dedicação e, principalmente, realizei um trabalho que eu tenho certeza que vai fazer história na cidade de Contagem. Dado esse número que o senhor utilizou, e vou chamá-lo aqui de Saliba para facilitar aqui a nossa conversa. Fica à vontade. Dado esse número que o senhor citou do segundo turno das eleições de 2020, quando o senhor cresceu meteoricamente até chegar aos 49%, apesar da derrota para a prefeita Marília Campos, nos primeiros levantamentos o senhor esperava que tivesse, por exemplo, na frente do deputado Cabo Júnior Amaral, em função do recall eleitoral que teve naquele período? Ibrahim, sinceramente eu não me preocupo com o número de pesquisa hoje. Eu me preocupo hoje com os problemas que a cidade tem. Eu tenho andado muito pela cidade, estou dedicando
cada dia, cada minuto do meu tempo em conversar com a população, entender os principais problemas da cidade. Então nós estamos preocupados realmente é trazer a solução de problemas, é fazer uma cidade funcionar. Contagem está atrasada no tempo. Nós temos uma prefeita há 24 anos de mandato na cidade, uma prefeita que a cidade está cansada, uma prefeita que não faz, que não resolve os problemas da cidade. Eu tive recentemente na UPA Nacional, iniciada no governo anterior. A prefeita teve lá em 2021, prometendo entregar uma UPA no final de dezembro de 2021. Passaram 3 anos. Eu fui lá fazer a denúncia que a obra estava parada. A prefeita nem sabia, parece que a obra existia. E uma UPA para atender 300 pessoas por dia. Nós estamos deixando de fazer um atendimento. Se essa UPA tivesse ficado pronta em dezembro de 2021, nós deixamos de fazer mais de 200 mil atendimentos em Contagem. Nós estamos perdendo vidas. Eu tive um relato semana passada do irmão de uma seguidora que morreu depois de ficar 13 horas aguardando atendimento lá na UPA JK. E a culpa não é dos profissionais lá, não. É porque não tem estrutura. Nós estamos perdendo vida na cidade. Nós estamos deixando uma cidade aí abandonada, uma cidade que está atrasadíssima no tempo. Nós precisamos que Contagem funcione. Saliba, na última campanha para prefeito, o senhor teve alianças importantes, como, por exemplo, o senador Rodrigo Pacheco, o atual ministro Alexandre Silveira. Para a campanha agora de 2024, com quem o senhor faz alianças em busca aí da vitória para a prefeitura? Thalita, na realidade eu não tive aliança nem com o senador Rodrigo Pacheco, ao qual eu respeito, nem com o ministro Alexandre Silveira. Eu fui candidato pelo Democratas, ao qual o senador era presidente do partido. O senador, em momento nenhum, ele não gravou um vídeo para mim, ele não fez uma caminhada comigo. Eu fui um candidato solo e a minha candidatura, ela não depende de apoios, ou nunca dependeu de alianças ou mesmo de apoios macros. O que a gente busca, na verdade, é uma aliança com a população. Né? Eu não venho de meio político, eu não tenho nenhuma relação política, eu não tenho familiar na área política, eu nunca exerci um cargo público comissionado, indicado, não tem familiar nenhum meu que exerce isso. Eu montei uma empresa em 2000, aqui na cidade de Contagem, especializada na área de trânsito, iniciei uma atividade sem nenhum tipo de funcionário, sou um empreendedor, hoje eu tenho um escritório de advocacia, uma empresa, gero mais de 100 empregos dentro da cidade. Isso eu tenho certeza que é um requisito que nenhum dos pré-candidatos se colocado tem. Eu tenho experiência em gestão, eu sei o que é iniciar um negócio, eu sei o que é gerar emprego, eu sei o que é pagar uma folha de pagamento, eu sei o que é fazer evoluir uma empresa, então eu tenho experiência na área privada. A gente tem feito essas perguntas aqui até para aqueles candidatos, inclusive da Prefeitura de Contagem, de Belo Horizonte, Saliba. Terminamos anteontem, né, Guilherme, essa rodada. E a gente fez ontem também para o Cabo Júnior, assim, quanto esses apoios políticos ou daquelas figuras políticas das cidades, eles são importantes. Eu te pergunto, o ex-prefeito, por exemplo, Alex de Freitas, ele participa de alguma forma da campanha de Felipe Saliba? Ele tem algum apoio? É importante para o senhor? Thalita, o ex-prefeito Alex de Freitas, desde a eleição de 2020, se tentou colar algum tipo de imagem nele em mim. Mas se a gente analisar, o secretário da Marília, Renê Vilela, foi secretário do Alex e é secretário da Marília. O secretário Sancler foi secretário do Alex, secretário da Marília. O secretário Marcelo Lino foi secretário do Alex, secretário da Marília. Então eu entendo e tenho certeza absoluta que a gestão da Marília é uma continuidade do governo Alex, inclusive com o secretariado, né, que vem do governo Alex. Talvez seja em virtude disso que a cidade continua no buraco. A gente tem visto por parte dos dois principais candidatos um histórico das suas relações com os principais cabos eleitorais de cada uma das suas legendas. No caso de Cabo Júnior Amaral, do ex-presidente Jair Bolsonaro, e no caso de Marília Campos, do presidente Lula. Felipe Saliba acha que é possível, e como é possível fazer, furar essa imagem desses dois nomes? Porque eles têm, de alguma maneira, protagonizado e feito com que haja uma divisão clara na política brasileira. Me parece, inclusive, olhando para a eleição de 2020, que esse tenha sido também um dos impulsos para a sua candidatura àquela época, de dizer, temos um grupo do PT do outro lado, quem estava anti-PT estava, de alguma maneira, com Felipe Saliba. O senhor está nesse mesmo raciocínio ou não? Ibrahim, eu volto a falar, o que a gente precisa é da confiança, da aliança com a população.
né? O eleitor de Contagem está preocupado em resolver o problema da falta de médico no UBS. Ele está preocupado em resolver o trânsito, o transporte público, que continua caríssimo, é a passagem municipal mais cara do Brasil. Inclusive, em janeiro, quando teve mais um aumento da passagem, eu ingressei com uma ação judicial para reduzir o valor, consegui uma liminar no Tribunal de Justiça e a prefeita recorreu da decisão liminar para manter a passagem mais cara do Brasil. Ou seja, nós temos uma prefeita que administra uma cidade para empresário, para beneficiar empresário, e eu tenho uma caminhada junto ao povo. Então, aliança de apoios de um ou de outros medalhões, né, dependendo do nome, pode ser muito importante para a caminhada, mas nós temos que preocupar com a população da cidade. O meu foco é esse, é caminhar, ouvir os problemas, entender a situação. É isso que nós precisamos no dia a dia, senão Contagem não vai caminhar. Nós temos uma cidade administrada há 20 anos pelo mesmo grupo político. Eu acabei de dizer, secretários do governo Alex, do governo Carlinho, continuam no mesmo mandato. Inclusive, trazendo uma reflexão, o Alex foi secretário nos 2 mandatos da Marília. Então, nós temos um grupo político que manda em Contagem há mais de 20 anos. Se a gente não mudar esse grupo político, a nossa cidade vai continuar a mesma coisa durante o tempo que esse grupo político mandar aqui. Ainda falando sobre o Alex, Saliba, acho que é importante a gente citar uma questão. Ele é presidente hoje do Avante. O Avante não participa da campanha do senhor? Não. O Avante não tem participação na minha campanha. E, inclusive, falando novamente da questão do Alex, a única coisa que ele fez de bem na minha vida foi me incentivar a vir para a política. Através do desastre da administração dele, eu decidi ser candidato. Eu nunca, Thalita, tinha sido filiado a um partido político até 2020. Eu filiei a um partido político pelo desastre da administração, das administrações que Contagem vinha. Então foi um grande incentivo que trouxe, porque eu tenho certeza, se a cidade estivesse bem administrada, a única pessoa que não seria candidato seria eu. Inclusive, se tivesse uma boa administração, eu não era candidato. Eu estou aqui porque eu não consigo andar pela cidade, ver uma cidade igual Contagem, esse ano, ele tem um investimento aí de 3 bilhões, um orçamento de 3 bilhões e 400 milhões de reais que a cidade tem esse ano para ser investido. E a cidade tem esse caos. Inclusive, é de importância relatar novamente que o Alex é um dos prefeitos mais rejeitados da história da cidade pela volta da isenção, pela volta da cobrança do IPTU residencial. A prefeita Marília não só manteve, como em muitos casos aumentaram. Existem pessoas pagando IPTU aqui em Contagem residencial de mais de 70 mil reais. Esse é um grande problema da cidade. Então, a administração da Marília é tão somente a continuidade do governo do Alex. Essa de fato, desculpa, Guilherme, mas Saliba, essa de fato é uma questão que é muito cara ao morador de Contagem, a questão do IPTU. Né? Vira e mexe a gente recebe essa mensagem aqui. Hoje há como uma nova gestão, se eu for eleito, por exemplo, há como reverter essa situação do IPTU? Vou te dizer a mesma coisa que eu falo nas ruas. Desde 2007, quando voltou a cobrança do IPTU residencial na cidade, o que a cidade melhorou? Nada. Só piorou. Ou seja, esse dinheiro não faz falta para os cofres públicos do município de Contagem. Isso aí é uma injustiça que foi feita para a cidade, para os moradores da cidade. Nós precisamos devolver essa dignidade às pessoas. Nós estamos tendo pessoas com imóvel penhorado, nome protestado em cartório, cobrança judicial de um IPTU desonesto, de um IPTU injusto. É o IPTU mais caro do Brasil. Deixa eu lhe perguntar sobre o ponto do IPTU. O argumento que foi apresentado, inclusive pelo Ministério Público de Contas, à época da aprovação, dizia que a cidade de Contagem não podia renunciar a uma receita do volume do IPTU do município, e por isso é que a decisão alegada por Alex de Freitas à época era de que, olha, eu não tenho condições de fazer outra coisa dessa natureza. Eu queria, do ponto de vista jurídico, Saliba, tem alguma possibilidade de fazer uma renúncia de um montante de recursos, como é o do IPTU, para colocar o que no lugar? Porque não dá para o município simplesmente dizer que não vai, que vai abrir mão desse recurso, certo? Brahim, é uma balela esse tipo de conversa, porque Contagem ficou 28 anos sem cobrar IPTU residencial.
Para voltar a cobrança, foi votado um projeto de lei na Câmara dos Vereadores para voltar essa cobrança. A prefeita Marília Campos, no ano passado, estava dando uma isenção para 5 megas empresários da cidade de mais de 7 milhões do IPTU. Ela estava dando para 5. Nós precisamos trazer uma correção, uma justiça para a população da cidade. Nós precisamos parar de desperdiçar o dinheiro público, Ibrahim. Eu fiz uma denúncia essa semana, essas estações aí da João César só traz um trânsito, você é morador de Contagem, do Novo Eldorado ali, você sabe o que é o trânsito de lá para cá? Eles contrataram uma empresa para vigiar aquelas estações ali por um contrato de mais de 6 milhões de reais, para vigiar algo que não funciona. Nós temos pagamento de aluguel de mais de 7 milhões de reais. Estou soltando uma denúncia hoje de mais um aluguel na cidade de Contagem, de um prédio de 4 milhões e 600 mil reais, alugado em dezembro do ano passado, e o prédio está fechado com placa de aluga. Quem paga isso é a gente. É o nosso dinheiro caro do IPTU. A gente precisa ter responsabilidade com o dinheiro público. Mas você porque defende, o nosso dinheiro é caro. Eu vou te interromper. Você defende uma revisão do IPTU da maneira como é cobrado ou a suspensão da cobrança? Qual das duas coisas? Ibrahim, nós temos que trazer justiça ao IPTU. O IPTU, desde que foi iniciada a cobrança, é uma cobrança injusta e ilegal. Se tiver que voltar à isenção, nós vamos fazer. Se tiver que revisar, nós vamos fazer. O que tiver que ser feito, nós vamos fazer. Nós não podemos permitir que o IPTU tire o sono da população da nossa cidade de Contagem. Nós temos um drama de pessoas perdendo imóvel por causa de não conseguir pagar o IPTU. Imagina você não conseguir pagar o imposto da sua casa, de onde você mora, de onde você cria a sua família. Você perdeu o seu imóvel. Não tem como continuar numa cidade dessa. O senhor faz duras críticas aqui ao atual governo, né? Ao governo da prefeita Marília Campos. Mas a gente ainda traz dados aqui da pesquisa Datatempo. O Guilherme citou no começo da entrevista que, além da prefeita que aparece à frente, tem o deputado Cabo Júnior Amaral. Qual que seria o seu principal adversário hoje, Saliba? O principal adversário são os problemas da cidade, Thalita. Eu volto a falar, nós não podemos preocupar hoje com disputa aqui de eleitorado, disputa de voto. Nós temos que preocupar com os problemas da cidade. Nós temos uma cidade adoecida. Nós temos caso, Thalita, eu, na condição de advogado, fui visitar uma família que eles não tinham acesso a um medicamento que chama risperidona para tratar uma criança com transtorno de espectro autista. Eu fui fazer uma visita a essa criança, porque foi uma criança que estava num pátio isolado, dentro de uma escola municipal da cidade, e a mãe veio me relatar que ela não consegue ter acesso a um medicamento. Eu tive que entrar com uma ação judicial para conseguir uma liminar na justiça, para trazer um medicamento para a família que deveria ter sido entregue pelo município. E sabe o que é pior? A prefeita vai lá e recorre da decisão judicial. Ela está recorrendo, não é contra mim, não, é contra uma criança com transtorno de espectro autista que necessita de um medicamento para ela ter uma qualidade de vida melhor. É isso que a gente vive na cidade. Se a gente não quer mudar essa situação da cidade, nós não temos o que fazer. Eu já disse a vocês, eu não dependo de política para absolutamente nada na minha vida. Sou realizado pessoalmente, profissionalmente, eu só venho para a política, porque nós temos que acabar com esse sofrimento da população da cidade de Contagem. Alianças são e às vezes podem ser definidoras numa eleição. Ontem, conversando com o deputado Cabo Júnior Amaral, ele, em dado momento, quando perguntado sobre uma possibilidade de aliança entre a sua candidatura e a dele, dizia: se Felipe Saliba tiver juízo, me apoia no segundo turno. Como é que você avalia essa fala do deputado? Nós não temos que preocupar, novamente, em aliança de primeiro, segundo turno. Nós temos que entender o problema da população, nós temos que trazer uma solução, nós temos que fazer Contagem funcionar. O eleitor que vai decidir com base naquilo que a gente apresentar para a cidade. Então, não tem preocupação hoje, mas pode ter absoluta certeza que caminho com esquerda eu não faço. Eu não ando com esquerda, eu não ando com PT. Então, eu estou preocupado em cuidar de uma cidade, eu estou preocupado em realmente fazer uma cidade funcionar. Eu estou preocupado em conhecer cada vez mais os problemas e os contratos espúrios que nós temos na cidade. Nós estamos conversando com Felipe Saliba, do PRD, pré-candidato à Prefeitura de Contagem. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Que Felipe Saliba já conhece muito bem aqui do nosso
da nosso Tempo News primeira edição, este momento. Deputado, então vamos lá aqui. Minha primeira pergunta. Aliança com o PL no segundo turno. O que Felipe Saliba não abre mão se isso puder acontecer? Eu não abro mão é caminhar com a esquerda. Vamos repetir só essa pergunta por causa do microfone? Sim. Numa eventual aliança com o PL, num potencial segundo turno, de que Felipe Saliba não abre mão? Só não abro mão de caminhar com a esquerda, caminhar com o PT. Felipe Saliba, numa avaliação de Alex de Freitas. Um péssimo prefeito que trouxe um desgaste muito grande para a cidade e a herança maldita do IPTU é uma continuidade do governo da Marília. O que Felipe Saliba não fez na eleição de 2020 e que tem de fazer em 2024? Fiz tudo que deveria ser feito, me apresentei para a cidade, tive 49% dos votos da cidade, fui reconhecido por 140 mil eleitores da cidade, é a minha primeira disputa eleitoral. A gestão Marília Campos. Péssima. Felipe Saliba, ex-deputado federal, advogado, pré-candidato à Prefeitura de Contagem. Muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no Tempo News. Como é campanha eleitoral, pré-campanha, para ser bem preciso, daqui a pouco a gente volta a fazer outros convites. Saliba, obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Quero agradecer a todos vocês, agradecer principalmente a população da cidade de Contagem, dizer que estamos à disposição. O que queremos é uma cidade justa, honesta e que as pessoas se orgulham de viver em Contagem. Obrigada, viu, Saliba? Volte Obrigado. sempre. 8h57.